Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou com cabelo curto loiro, vestindo uma blusa estampada, mesclada com preto, e o tema da nossa aula de hoje é o pós-guerra e os direitos humanos. Mas afinal, como ficou o mundo após a Segunda Guerra Mundial? O que a queda dos regimes totalitários, o fim do nazismo, tem de relação com os chamados direitos humanos? E o que são direitos humanos? Para que servem os direitos humanos? A quem servem esses direitos humanos? Eles são para todos? Hoje, o tema da nossa aula é discutir justamente esse contexto do pós-guerra, né, como o mundo ficou após a Segunda Guerra Mundial e essa discussão sobre os direitos humanos que começa a ter um debate influente após a criação da chamada ONU, Organização das Nações Unidas. Bem, para início de conversa, vamos pensar o que seriam esses direitos humanos. Os direitos humanos seriam direitos onde todos os seres humanos já deveriam ter, independente de uma conquista, mas nem sempre foi assim. São direitos que estão relacionados à dignidade humana, como o direito à vida, o direito à liberdade, à segurança. Esses são direitos fundamentais a que todos os seres humanos deveriam ter. Mas, na verdade, houve um processo de conquista desses direitos. Os direitos humanos, eles são fundamentados num documento conhecido como Declaração Universal dos Direitos Humanos e que está vinculado ao chamado direito internacional. Mas é importante nós percebermos que essa valorização dos direitos humanos como direitos que valorizam uma vida digna e que impedem práticas que sejam degradantes a qualquer ser humano, na verdade, foi um grande processo de conquista que teve já a sua história, né, ao longo de algumas discussões, de declarações, né, desde da época da Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, mas que vieram à tona como direitos que deveriam ter uma extensão universal já no contexto do pós-guerra. Após o final da Segunda Guerra Mundial, boa parte, né, dos países que ficaram envolvidos na Segunda Guerra tiveram suas cidades destruídas, ficaram em escombros, ou seja, ficaram totalmente arrasados. Sem contar a perda humana, onde nós tivemos cerca de 15 milhões de militares mortos e ainda 35 milhões de civis. E ainda tivemos também perdas por conta da fome, das doenças, todos nesse contexto. Em agosto de 1945, os Estados Unidos, a Inglaterra e a Rússia se reuniram para começar a discutir acordos de paz. E esses inúmeros acordos ficaram conhecidos, né, como Conferência de Potsdam, que era o local, né, referente à cidade onde foram discutidos. A Alemanha teve que se comprometer a pagar a indenização, né, porque foi vencida na guerra, e foi dividida também em zonas de influências entre os países vencedores, entre Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e França.
A única coisa que reuniu os Estados Unidos e a Rússia na luta durante o período da Segunda Guerra Mundial foi a luta contra o nazismo na Alemanha. No entanto, esses países, eles possuíam posições ideológicas e rivalidades muito grandes, que levaram a uma espécie de formação de blocos após a Segunda Guerra, que ficou conhecido como Guerra Fria, onde, de um lado, os Estados Unidos liderava o bloco capitalista e a União Soviética o bloco socialista. Nesse contexto de discussão de acordos de paz, foi também estabelecido um tribunal, logo após a Segunda Guerra, em Nuremberg, na Alemanha, onde líderes nazistas foram julgados pelos crimes de guerra. Então, alguns deles acabaram sendo executados, outros foram condenados à prisão perpétua. E nesse contexto de discussão de acordos de paz é que surge também a ONU, a Organização das Nações Unidas. Em 24 de outubro, nos Estados Unidos, então, durante a Conferência de São Francisco, foi criada a Organização das Nações Unidas. Como vocês estão vendo na imagem, essa é a bandeira das Nações Unidas. Essa outra imagem mostra a sede da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. Grande parte do complexo foi projetado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, inaugurado em 1952. Esse é o sino da paz japonês doado pelo povo japonês às Nações Unidas. E nessa outra imagem, nós vemos a escultura Não Violência nos jardins da sede das Nações Unidas. Mas os objetivos da ONU não eram zelar apenas pelas resoluções de conflitos e pela convivência pacífica, mas também garantir os direitos humanos e a igualdade entre todos. Inicialmente, a ONU começou com 51 países membros. Hoje são 193 países. Nessa imagem, vemos o mapa da ONU em 1945. Em azul claro, os membros fundadores. Em azul escuro, os protetorados e os territórios dos membros fundadores. Os 6 principais órgãos da ONU são o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral, o Secretariado, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela e a Corte Internacional de Justiça. O Conselho de Segurança é o principal órgão da ONU. Ele é composto por 15 países membros, sendo 5 membros permanentes e 10 membros temporários. Esses membros permanentes são a Rússia, a Inglaterra, os Estados Unidos, a França e a China. Os outros órgãos, também são importantes nessa formação da ONU. Um deles, o Conselho Econômico e Social, é composto por alguns órgãos que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, como a Unicef, a Unesco, o FMI e também a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que está à frente, nesse momento atual, no combate à pandemia no mundo. Uma das primeiras ações da ONU foi a criação, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa imagem, vemos Eleanor Roosevelt, que era a primeira-dama dos Estados Unidos, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em espanhol em 1949.
Nessa declaração, as nações se comprometem a manter suas políticas sempre voltadas para o desenvolvimento dos direitos humanos, mantendo a liberdade primando pela cooperação mundial entre as populações. O primeiro artigo da declaração diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Essa declaração foi assinada por países de todos os continentes e proclamada em 10 de dezembro de 1948. Por isso, no dia 10 de dezembro, comemora-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. É importante nós percebermos que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi fundamental para criar uma linha de diálogo entre os países e uma forma de luta para que prevalecessem os direitos humanos e essa consciência sobre o respeito a esses direitos no mundo. Esses artigos, eles servem como uma base de luta universal por direitos e combate a qualquer forma de atitude degradante ao ser humano. Como, por exemplo, a escravidão, ela aparece, né, na Declaração dos Direitos Humanos, né, como uma forma degradante. Portanto, não deve ser permitido em nenhuma parte do mundo. Tortura, alguém que também foi privado da sua liberdade porque cometeu um crime, não é por isso que ela tem que ser tratada de forma desumana. Então, nesse sentido que os direitos humanos eles vêm para assegurar que as pessoas tenham um mínimo de dignidade na vida. E além de outros combates também, contra o racismo, contra a homofobia, ao preconceitos, de uma forma geral, a tortura. Então, nesse sentido, esse documento ele é de extrema importância. Agora, claro que nós sabemos que ainda tem muito a se lutar, porque nem sempre esses direitos eles são garantidos, muitas vezes eles são violados. Então, infelizmente, nós temos uma desigualdade social muito grande e nem todas as pessoas são tratadas de forma igualitária. Por isso mesmo, nós devemos combater, ter consciência para que esses direitos humanos eles possam ser efetivamente garantidos em todos os países. Vocês sabiam que o Brasil tem participação fixa na ONU desde 1947? Algumas agências têm alguns projetos e algumas atividades que atendem algumas instituições no Brasil. Não somente instituições públicas, não, porque essa aliança ela é feita com o governo federal, estadual, governos municipais e também com ONGs, né, que são organizações não governamentais, e também ainda com algumas instituições privadas e algumas instituições de ensino. Agora que nós vemos a importância de discutir os direitos humanos e tentar combater a violação desses mesmos direitos, e vimos também que os direitos humanos, eles deveriam ser, né? Por que eu falo deveriam? Porque, infelizmente, muitas vezes eles são violados, né? Mas esses direitos humanos são os direitos à dignidade humana, né? Da vida humana. Então, eles pertencem a todos, a partir do momento que os seres humanos nascem, né? Enquanto estão vivos. Agora, a gente vai ver o nosso desafio.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o documento base da luta universal contra a opressão e a discriminação, que defende a igualdade e a dignidade das pessoas e reconhece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicados a cada cidadão do planeta. Podemos dizer que ainda hoje é possível existir situações que violem os direitos humanos? Identifique algumas dessas situações. Nossa videoaula vai ficando por aqui. Não deixem de acessar o material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir a nossa próxima videoaula. Até logo!